Vai. Já tá pronto. Tá pronto, tá piscando a luzinha vermelha aqui tudo. Olá, meu amado. Tudo bem? Olha eu aí de novo. Hoje, meu amado, nós vamos falar um pouco diferente, um esquema diferente. E antes de tudo eu quero mandar um abraço pro Caco Rocha, Rafael Nascimento, pro Irmão Rubens. irmão Rubens. Né? O irmão Rubens não precisa O nem... irmão Rodrigo também. Nem falar nada, porque ele sabe que ele mora no meu coração, um camarada que aprendi a amar ele até antes desse meu trabalho, eu já conhecia ele pessoalmente, trabalhamos juntos em prol desse evangelho. E hoje eu quero dizer para você, meu amado, a respeito do batismo, que é uma coisa muito séria. Lá em Malaquias 3:1, o nosso Criador falou assim: eis que eu envio um anjo para preparar o caminho diante de mim. Né? Isso aí foi uma promessa de Deus, que Deus fez para o povo, que ele ia enviar um anjo para preparar o caminho diante dele. Foi quando surgiu João Batista. João Batista, ele batizava, né? O povo, a multidão vinha a ele para ser batizado e ele não preparava ninguém. Ele não tinha trabalho para preparar ninguém. Simplesmente ele perguntava: vocês querem se batizar? Vocês estão prontos a se batizar? Você se arrependeu? Então vocês vão se batizar. Então eu batizo com água, mas após mim virá um que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Esse que ele falava que vinha batizar com fogo e com o Espírito Santo, esse era o nosso Salvador. Então, meu amado, eu quero dizer para você que quando o nosso Salvador veio e foi batizado por João Batista, ali o véu se rasgou. Ali a Escritura se cumpriu ali. Então, o batismo não é nada mais nem nada menos de que os nossos sentimentos. Se nós temos sentimento de culpa, se nós sentimos que somos culpados, sentimos que somos errados e queremos consertar diante de Deus, é só a gente parar de errar. Amém. É só a gente parar de errar. Se a gente sabe que a gente vai pecar, então não peca. Porque vocês podem ver que antes a religião tinha como pacto o prepúsculo. Sabe o que é prepúsculo, meu amado? Muita gente não sabe o que é prepúsculo. Prepúsculo é aquela pelinha do piruzinho, do neném. Quando nasce, ao 8º dia ele era circuncidado. Hoje, aquela pelinha é considerada uma doença, é uma fimose. Entendeu? É uma fimose. Verdade. Então o neném quando nasce, que o pai logo, a mãe logo vê quando vai dar banho no neném, tem aquela pelinha assim por baixo do piruzinho do neném, atrapalhando, aí vai logo no médico, o médico vai e corta aquela pelinha para aquela pelinha voltar ao normal. Então aquilo ali é o prepúsculo. E hoje o prepúsculo, meu amado, é o batismo nas águas, a qual ele faz preparação antes da pessoa ir para as águas. Ele fica 1 ano preparando aquela pessoa. É o pré-batismo, né? É o pré-batismo. 1 ano, né? Se preparando. 1 ano se preparando. Então, quando aquela pessoa está apto a se batizar, ele não está se batizando para Deus. Ele está fazendo um juramento, um pacto com a religião. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado, porque todas as coisas que para eles é tradição, para o Evangelho é perdição. Mas, irmão Darcy, é por isso que existe a dificuldade das pessoas entender o propósito que nosso grupo falamos na internet. É por isso que quando nós falamos de Santa Ceia, de templos, de dízimo, de ofertas, contra todo esse sistema, as pessoas se escandalizam. Por quê? Porque eles foram preparados, foram circuncidados nas águas pelos cães gulosos,
estão dispostos a cumprir toda a lei que os cães gulosos mandam as pessoas a cumprir. É por isso que é difícil as pessoas entender a nossa linguagem, né, irmã Daci? É difícil entender a nossa linguagem, por quê? Porque nós aqui, meu amado, nós queremos passar para o povo a verdade, a razão pela qual nós temos que ter cuidado. Porque eu sou um mísero pecador, eu não tenho condições de batizar ninguém. Já João Batista, ele veio para essa finalidade. Ele veio para essa finalidade, para abrir os caminhos diante do nosso Criador. É. Então ele veio, ele foi bem claro, eu batizo com água, mas após mim virá um que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Então esse batismo que está sendo feito por aí, não é batismo do céu, vindo do céu. Amém. Esse é batismo vindo do homem. Amém. É um pacto que as pessoas fazem com a religião. Quando ele chega o momento de se batizar, ele já sabe a obrigação dele com a religião, não com Deus. Amém. Eles passam para ele que ele, a partir de hoje, meu amado, você vai se batizar, você sabe da sua obrigação. Você tem que ser dizimista, você tem que, não pode faltar culto, Escola dominical. não pode faltar escola dominical, você tem que subir monte com o povo, você tem que jejuar para o ministério fortalecer, interceder para o ministério, jejuar. Então isso são coisas que João Batista não passou para ninguém. João Batista não passou para ninguém. Então a circuncisão de hoje é o batismo. É um pacto que o povo faz, é um juramento. É a mesma coisa o soldado. O soldado, quando vai servir o exército, ele faz juramento de bandeira. E lá, a autoridade superior pergunta a ele se ele é capaz de matar pai e mãe para defender a pátria. E ele é obrigado a falar que mata para defender a pátria. É um juramento que ele faz. Está entendendo? Então a mesma coisa é a religião. A religião, eles fazem um pacto, e o pacto que eles fazem é esse batismo, que ninguém, hoje na terra, ninguém é profeta, ninguém é anjo, ninguém é pastor, ninguém tem essa autoridade para batizar ninguém. Então significa, irmão Daci, que se esse batismo nas águas que os cães gulosos fazem, significa que o batismo com o Espírito Santo não tem validade. Porque nós dependemos ainda do sacerdote para nos orientarmos, né? Então significa que o véu ainda não se rasgou, não é verdade? Para eles, né? Para eles. Para eles, né? Porque para nós, o véu já está mais do que rasgado. Para mim, o véu está mais do que rasgado. Porque você quer ver, meu amado? Eu vou pegar aqui a Bíblia. Vocês, quando tiver uma oportunidade, vocês lê. Procura aí 1 Pedro. Vocês procuram a Bíblia de vocês e lê lá em 1 Pedro 3, 19 e 20. 1 Pedro 3, 19 e 20, e vê o que está dizendo lá. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas foram salvas pela água, 8 pessoas, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Yeshua Mashiach. Então, o batismo que hoje nós temos, verdadeiro, é o batismo somente com o Espírito Santo e com o fogo do nosso Salvador. Amém. Porque a água, o que substituiu o batismo da água é a nossa própria consciência. Amém.
É a nossa própria consciência, entendeu? Não precisa de você ficar prostrado diante de um pecador, talvez mais pecador do que você, que é inocente, entendeu? Para te preparar, ensinando mentira e você guardando mentira, fazendo o que eles mandam erradamente, para poder você fazer um juramento no dia final do batismo. Ali você passa a assumir um compromisso com aquela religião. Agora mesmo eu estive vendo um vídeo do meu amado Rafael sobre a diversidade da Bíblia, né? A Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, existe diversidade de denominação, de religião, e eles falam que toda ela leva a Deus, né? E eu provo para você que nenhuma delas leva a Deus, porque cada uma tem uma versão diferente, cada uma tem uma doutrina, cada uma tem um costume. E segue a mesma Bíblia adulterada. E segue a mesma Bíblia. O que importa, meu amado, é que nós tenhamos um sentimento do nosso Salvador, que nós sentimos amor um pelos outros. E já foi falado o que é a Escritura, né, irmão? A Escritura é tudo aquilo que sai da boca do Criador, não que os homens escrevem. Amém. Não que os homens escrevem, tá entendendo? Escritura é um documento. E a palavra de Deus é um documento. Não é. Ela foi escrita com sangue, né, irmão? Com sangue, com tinta de sangue. Aquele sangue derramado lá na cruz do Calvário. Esse é que é a verdadeira Escritura. Não é essa história de Moisés. Não escrita com tinta, né, irmão? Assim. É escrita. Nem na tábua de carne, nem na tábua de pedra. É escrita com sangue na tábua do seu coração. Tá entendendo? Amém. Então nós temos. O batismo é a sua própria consciência. É a circuncisão do Espírito. Circuncisão do Espírito, não na circuncisão da religião. Entendeu? Porque a religião ela você é mata. circuncidado pela carne. É isso aí. Por isso que as pessoas se tornam uma pessoa egoísta, que frequenta esses lugares, carnais. É isso aí. Todas as obras da carne, meus amados, presta atenção que eu vou falar para você, está dentro desses lugares, que é homicídio, bebedice, glutonaria, emulações, porfia, adultério, fornicação, inveja. Você está me entendendo? Todas essas obras da carne estão dentro desses lugares. Porque as pessoas são carnais. Porque as pessoas que estão dentro desses lugares não é para se fortalecer espiritualmente, mas se fortalecer carnalmente. Porque elas estão ali dentro daqueles lugares para levantar o próprio ego dela, com as palavras mentirosas que saem da boca desses cães gulosos que estão nesses lugares. Vocês estão me entendendo? Então, a gente temos que ver, meu amado, direitinho, esquecer. Eu vou dizer para vocês, eu não estou falando para vocês isolar esses lugares. Não. Se vocês quiserem continuar indo, vá. Mas não vá pensando que ali vocês estão no êxodo com Deus. Deus não está naquele lugar. Se for é para confrontar. Você vai naquele lugar, como você também pode ir para um clube social, frequentar um baile funk, um baile terceira idade, um show de artista famoso no clube. Lá em Copacabana. E esses lugares não é diferente, porque cada um se extravaga a tua alegria como quer, entendendo? Você agora você só não pode se deixar levar pela mentira, pelo engano desses homens, porque a própria palavra de Deus fala que surgiria falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então o povo escolhido de Deus está sendo enganado. Mas, irmão, eu acredito que a pessoa que conhece a verdade como a gente conhece, como nós conhecemos, dificilmente ela vai querer ir para esses lugares para ficar ouvindo mentira. Se ela for, ela não vai aguentar e vai falar alguma coisa que vai desagradar o cão guloso. Com certeza. E ele já sabe que dali já vai criar uma grande confusão ali. Porque se falar a verdade dentro desses lugares, meu irmão, se prepara que você vai ser expulso. Agora mesmo eu tive vendo um vídeo do irmão, agora eu não me lembro se foi do Caco Rocha, se foi do Rafael, sobre acepção de pessoa. Eu digo para você, eu
não vou falar que eu concordo e discordo com ele, que ele falou que Deus não faz acepção de pessoa. Eu já tenho no meu consciente que Deus faz acepção de pessoa. Ele faz a seleção deles, né? Dele, né? Porque se fosse assim, Deus ele não dava salvação para todo mundo. Mas ele faz acepção de pessoa. Porque ele mesmo fala que nem salvar, todo né? mundo é dele. Agora, se a pessoa tiver de coração aberto, ele não Porque faz acepção de naquele pessoa. grande dia ele vai fazer excepção. Só vai quem fez a vontade dele. Quem não fez a vontade dele vai ficar. Vai ser barrado na portaria da festa, né? Vai ficar barrado. Se o cara não levar o recibo do dízimo lá para provar que ele foi dizimista, ele vai ficar. Tá entendendo? Eu bato na tecla, que é para poder alertar o povo que eles estão sendo enganados, eles estão sendo um escravo do sistema religioso. Então, meu amado, sai fora desse sistema, você anda todo internado, as irmãs, coitadas, andam com um saião arrastando lá no chão, porque é a doutrina que o pastor dela implantou, entendeu? Sai fora um calor miserável, entendeu? E eles todo empalitosado, todo internado. Sai fora desse negócio. Esse negócio não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? Porque você está deixando de dar louvor a quem é digno de louvor, para louvar esses homens, para dar honra para esses homens. Esses homens são cruéis, esses homens são maus, esses homens são corruptos. E outra coisa também, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos que estão assistindo esse vídeo, porque eu já fui líder, já participei de ministério de louvor, já cansei de ministrar louvores e quero dar um alerta. Pô, cuidado com os louvores. Cuidado com os louvores, porque a letra dos louvores não é para adoração ao nosso Criador. Todas essas músicas criadas dentro desses lugares são para exaltar um Deus que não é o nosso Criador. Se não estiver exaltando a religião, está exaltando o próprio homem. Já para começo de história, a maioria dos louvores contém os nomes blasfemados. Que é Jesus, Jeová. Tá vendo? Os nomes blasfemados são os que mais são colocados dentro dos louvores. E fora, são tudo baseado na lei de Moisés. Entendeu? Os louvores mais cantados são aqueles que levantam o ego do ser humano. Chega lá, a pessoa com problema financeiro, aí o louvor vai e fala o coração daquela pessoa. Mexe no emocional. Mexe no emocional da pessoa. Então, a maioria dos louvores, meus amados, eu estou falando isso com o entendimento do que eu estou falando. Os louvores, todos os louvores que está sendo ministrado nesses lugares, está mexendo com o emocional da pessoa, mas espiritualmente não tem nada a ver com o nosso Salvador. Esse é o alerta que eu quero dar para os irmãos a respeito do louvor. E dando continuidade ao que meu filho está falando, eu ainda quero acrescentar mais e mais ainda. Olha, Escola Dominical, essa revistinha de José Wellington. Isso aí é uma revistinha simulada. E essa revistinha de Escola Dominical de José Wellington, ela é uma revistinha simulada. Sabe por causa de que eu digo que é simulado, meu amado? Porque o professor, a revista do professor é diferente da revista do aluno. E o professor não precisa ser letrado, não precisa entender nada, porque a resposta já está na própria revista. Na revista do mestre. Entendeu? Já está. Então ele lê a pergunta, passa para o povo vai ler nela, mas a resposta também já tem na revistinha. Ele vai ler a resposta ali. Então já é uma coisa simulada. E a harpa cristã também, são seleções que o sistema selecionou, que você pode ver que é difícil você ver um louvor de harpa cristã que não leva o nome Jesus. Todos eles têm o nome de Jesus. Aí eu pergunto para você, lá
Em Salmo 74:10, está escrito assim: até quando, Senhor, o inimigo vai blasfemar o teu nome para sempre? Até nos louvor, fala o nome Do cara. Entendeu? Você vê, ó, só teve um aí que fala em nome de Jesus, mas mistura também. Mistura. Tem que fala sobre Yeshua. Só escutei uma. Não adianta. Mas não adianta. O Salvador não fala. Então não adianta. As pessoas louvam ele de live. Ele não quer, meu amado, que você faz louvor para ele, não. Ele quer que você obedeça a ele. Ele não praticar o amor. O que adianta você fazer um louvor para Yeshua, comove todo mundo chora no ouvir, mas no praticar todo mundo ri? Hã? Irmão Daci, não te cortando, eu quero dizer aqui uma experiência que eu tive ontem a respeito de um amigo de infância. Eu estava conversando com ele na porta da casa dele e ele veio me perguntar, como as perguntas de todo mundo sempre são a mesma coisa. E aí, você está em qual igreja? Está congregando aonde? Aí você sabe muito bem, né, irmão? Você recebeu uma pergunta dessa, é na ponta da língua que você vai responder. Eu peguei e falei, eu não estou congregando em lugar nenhum, cara. Não faço parte desse sistema aí, não. Aí, o sistema, que já está cauterizado a mente das pessoas, aí pegou e falou: você sabe que você está errado, né? Você sabe que tem que estar juntamente o corpo de Cristo, né? Eu falei assim: rapaz, tira isso da cabeça. O que tem a ver salvação de você estar intocado no meio desse povo aí dentro? O que tem a ver salvação? O que tem a ver espiritualidade com isso aí? Congregação, com todos esses rituais que vocês fazem aí. Aí a gente tive um certo debate ali, e quando eu falei para ele, que ele veio falar para mim, que eu falei para ele que não existe pastor na terra, que pastor é só um, ele pegou: não, rapaz, a Bíblia fala que nós temos que obedecer aos nossos pastores, que eles foram chamados uns para apóstolos, outros para evangelista. Eu falei: irmão, bota na tua cabeça que a Bíblia tem 52.000 adulterações. Rapaz, quando eu falei isso para ele, ele me olhou com uma cara, me chamou de endemoniado. Ele bateu ele bateu o portão na minha cara. Aí eu digo para você, onde está a sensibilidade do amor nessas pessoas? Por mais que você não concorde comigo, por mais que eu não concordo com você, por que eu vou tomar uma atitude raivosa, irada dessa forma? Porque a pessoa não concordou com aquilo que eu falei. Eu acho que o amor está em primeiro lugar. O amor supera tudo, como o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala sobre o amor, que é muito interessante. Em 1 Coríntios capítulo 13, se não me engano, fala sobre o amor. Então, essa falsidade de amor que eles fazem por aí na religião, o apóstolo Paulo fala bem claro que você pode botar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, nada disso seria. Então o que acontece? Eu acho que as pessoas estão a cada dia que passa se decepcionando com as outras por causa da falta de amor. A cada dia que passa eu tenho me decepcionado, meu irmão, com pessoas que são chegadas a mim, são pessoas que eu tenho uma infância durante muito tempo e me decepcionando por causa desse tipo de atitude. Porque eu tenho certeza, o que tira o amor, a sensibilidade das pessoas é a religião. E outra coisa também que eu estive observando, muitas das vezes, meu amado, a gente não fala só para ovelha, não. A gente fala para homens que falam que é doutor da palavra. E muitas das vezes, eles são mais fáceis de aceitar, eles concordam, eles nos dão razão na nossa frente, mas não ameaça a gente com palavras do jeito que os servos deles ameaçam. Entendeu? É verdade. Porque eles estão conseguindo crucificar o nosso Salvador. Se ele voltar novamente, mais uma vez ele vai ser crucificado. E na verdade eles falam assim: ó, Deus vai pesar a mão em você, irmão. Tu vai ver só o que Deus vai fazer com você. Mas no fundo, a vontade é dele fazer. Aí ele bota Deus na frente, que Deus vai pesar
a mão na gente. Entendeu? Isso aí. Eu estou querendo esclarecer para o povo o verdadeiro evangelho, porque de evangelho não tem nada. Evangelho quer dizer boas novas. Que de novo estão passando para o povo? Eles não estão passando nada de novo. Eles estão passando coisa que já se passou. Eles estão desenterrando defunto, que não tem nada a ver. Uma coisa que eu acho interessante, irmão Daci, é que eles falam coisas absurdas ao nosso respeito, mas a gente não tem título de pastor. Nós não temos sinagogas abertas. Nós não compactuamos com o sistema religioso. Nós somos contra a hierarquia piramidal da religião. Então, se nós falamos essas coisas, é por amor às pessoas que estão aprisionadas dentro do sistema religioso. Então, isso aí é uma prova que nós estamos dando a nossa vida pelo verdadeiro evangelho. E as pessoas não se ligaram ainda. Você está entendendo? Porque tem muitas pessoas que falam, igual esse rapaz veio falar para mim. Pô, o que o Salvador falou? O que Jesus falou lá? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele teve a coragem de falar. Um rapaz que tem faculdade, um cara que tem letra, um rapaz que é inteligentíssimo, dá um mole desse. Você está me dizendo? Isso é para você ver o ponto que o ser humano chega dentro da religião. O cara com uma inteligência danada dá mole para os cães gulosos. Entendendo? Então, o que acontece? O Salvador disse, dê a César o que é de César. Que é o sistema da moeda. Pô. Porque vai dar para Deus fizeram essa dinheiro? pergunta para o Salvador virou para ele e falou assim, me dá um denário aí. Mostra aí o denário. Denário, meu amado, se vocês querem saber, denário equivalia um dia de trabalho de um trabalhador. Era uma moeda de prata. Certo? Era uma moeda de prata. Equivalia a um dia de trabalho do trabalhador. Então, na frente, estava escrito um denário. E atrás tinha a imagem de César. E hoje, a nossa moeda tem a imagem de Semíramis. Então, hoje nós temos que falar diferente. Dá de Semíramis o que é de Semíramis. É verdade. E de Deus o que é de Deus. Sabe por causa de quê, meu amado? Porque o dinheiro... Semíramis é a nova ordem mundial. O dinheiro, ele tem um dono. São os senhores do mundo, é dono do dinheiro. Amém. O dinheiro, ele circula de mão em mão e volta para o buraco. Amém. Deles. Então, quando a pessoa paga dízimo na sinagoga, está dando para o sistema... O sistema mundial. Sistema mundial. Então, meu amado, o dinheiro pertence a eles. O sistema deles. Amém. Sistema diabólico. Porque a própria Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é? E realmente, meu amado, a raiz de todos os males é o dinheiro. Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, o irmão está falando que quem paga dízimo tá ajudando a nova ordem mundial. Com certeza está ajudando. Com certeza. Porque o sistema religioso é paralelo ao sistema político. Meu amado, nós pagamos mais de imposto do que do próprio alimento. Você precisa saber que 40% do que você paga num quilo de arroz é por imposto, é para semira, é para o sistema. Tá entendendo? É para o leão, para o sistema. Então você precisa ver, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão ficar bolados. O mar, quantos mar existe? Não existe um só? E o rio? Quantos rios existe? Um monte. Eles embocam tudo aonde? Tudo no mar. E o mar transborda? O mar não transborda. Mesma coisa são os bolsos dos senhores do mundo, são os banqueiros, Holyfield, Rockefeller, entendendo? São os donos dos bancos, a qual é dono do dinheiro que circula em todo o planeta. Entendendo? Que ele circula e cai no mesmo buraco, Mesma coisa, o pastor não diz que é dizimista? Entendeu? Ele não bota na sacolinha o dízimo dele? E vai para onde? Então,
pastor não fala que é dizimista fiel? Eu quero ver ele dizimar na igreja do lado. Eu quero ver ele pegar e dizimar na igreja do outro pastor. Quero ver o Edir Macedo dizimar na do R.R. Soares. Sabe por causa de quê, meu amado? Porque eles metem o dinheiro deles ali, eles pegam com juros e correção monetária, que ele pega o dele de volta e ainda pega o que o povo botou. Eles ainda têm coragem de dizer que os filhos, a mulher paga dízimo, vai tudo pro mesmo buraco. Então, pô. meu amado, preste bem Isso atenção. o povo não se liga, rapaz. Isso aí. Então preste bem atenção no que eu vou falar. Cuidado que você está dando honra a quem não merece honra. Entendeu? Cuidado. Vamos ter mais um pouco de conhecimento. Vamos ter mais um pouquinho de trabalho. Entendendo? Ó, eu vou falar uma coisa para você. Eu tô tão saturado que eu também, eu fui esgotado, eu fui roubado sobre o sistema. Entendeu? Eu fui roubado. E hoje, nem Bíblia, eu perdi o entusiasmo da Bíblia. Tá entendendo? Sabe por causa de quê? Porque eu descobri quando eu estava encrafonhado no meio dessa religião, eu fazia tudo que me ensinava. Ah, tem que fazer assim, eu fazia. Subia monte, né, irmão? Subia monte, dizimava. O que você ouviu lá em cima do monte? Oferta, viu o pé do capeta. Se ali é de Deus, o povo ali é de Deus, o diabo ia estar junto, rapaz. Hein? Ficou de joelho e quase beijou o pé de pato do capeta. Eu vi, meu amado, não estou mentindo não, eu vi. O cara do meu lado assim, ó, escuro que não dava para ver um palmo de nariz. A gente pegava aquelas folhinhas, aqueles galinhos, parecia lâmpadas fluorescentes, tudo acesa. E eu fechava tanto o olho que via tudo fluorescente. Olhava assim, aí olhava aquilo ali me deixou entusiasmado. Quando eu olhei pro lado assim, ó, eu vi o cara alto pra caramba do meu lado ali. Entendeu? E pior que o pastor também viu. O pastor também viu e veio repreender ele. Repreender quem? É um diabo expulsando o outro. O capeta expulsando o outro. É o capeta expulsando o outro. Sabe por causa de quê, meu amado? O nosso Criador, o nosso Salvador, ele tem um poder extraordinário. Amém. É por isso que ele fala, eu sou o primeiro e o fim. Abaixo de mim, acima de mim, não existe outro. Amém. Eu não divido a minha honra com ninguém. Entendendo? Porque ele faz acontecer. Amém. Entendendo? Agora o diabo não, o diabo ele não tem poder. Eles são legião. E o nosso Deus é único. Entendendo? É o que você mais vê aí fora, é legião, né? É o que você mais vê aí, ó. É legião. R.R. Soares, Edir Macedo, tudo são Silas legião. Malafaia, tudo boiadeiro. Em prol do sistema religioso. É uma máfia. É uma máfia. É uma máfia. É um grupo de extermínio. Amém. Exterminando o verdadeiro evangelho. Outra coisa também, amado. Quem matou o Salvador não pensa que foi os romanos, não. Sabe quem foi que matou o nosso Salvador? Foi o povo, seguidor da religião. É esse mesmo povo aí que não estão aceitando o que a gente está falando. O que a gente está falando foi o que mataram o Salvador. Matou, Eles não exaltaram lá, o rei daquela época não lavou as mãos e não deixou para a escolha do povo? E o que o povo falou? Pilatos não lavou a mão? E Pilatos não lavou a mão? O povo mandou soltar Barrabás, né? O ladrão Barrabás, e crucificar o nosso Salvador. Quem foi que foi? Foi o Sinédrio que condenou? Foi Pilatos que condenou? É a mesma coisa. E ele coisa. lavou a mão. Ó, é com vocês mesmo, faz o que vocês quiserem. É a mesma coisa. Vamos supor que esteja o boiadeiro do lado e o nosso Salvador do outro.